Sejam todos bem-vindos à nossa aula 23 da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos. E hoje a gente vai ver autômato com pilha. Tá? Antes de dar início aqui, eu gostaria de dizer que eu estou começando a ficar doente aqui, só que eu acredito que ainda dá para falar pouco aqui, então eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. Ok, então hoje a gente vai ver autômato com pilha, a gente vai ver a definição e alguns exemplos, tá? Então, em aulas passadas, a gente viu linguagens regulares, tá? Que foram vistos, né? AFD e AFND. Em seguida, a gente mostrou a equivalência entre AFD e AFND. Então, hoje a gente vai ver um autômato com pilha. O que é um autômato com pilha? A gente pode dar essa definição aqui informal. É um AFND com uma componente extra que no caso é a pilha, tá? Então, aqui, por que você está pegando a FND, professor, e não está pegando o AFD porque você sabe que eles são equivalentes? É porque é o seguinte, o AFD com pilha, ele não é equivalente ao AFND com pilha, tá? Então, quando você coloca a pilha, a AFD e a AFND não são equivalentes, tá? Então, como a gente está focando aqui no nível mais acima, então a gente só vai pegar a AFND com pilha, tá? Então quando eu falar autômato com pilha, você já entenda que é um AFND, ok? Então lembra de transições epsilon e de que você pode ter várias opções quando você está tá lendo um certo símbolo, tá? Você pode ter várias opções ou então inclusive nenhuma, tá? Então, para ficar um pouco mais claro, ó, eu já coloquei aqui na nossa luz aqui para ser até mais rápido, né? Então, como é que acontece? Em um autômato finito, né? Em um autômato finito, a gente tem a nossa cadeia de entrada e tem um controle de estados aqui, tá? Então, basicamente, você vai lendo os símbolos da sua entrada e vai caminhando lá nos seus estados como está aqui, tá? Então, em um autômato com pilha, agora esse controle de estados, né? Ele vai controlar também essa pilha aqui, tudo bem? Ou seja, ele vai ficar lendo os símbolos lá da entrada e vai ficar no controle aqui dessa pilha. Então, só para relembrar, né? Uma pilha é semelhante a você colocar uma pilha de livros, por exemplo, né? Então, você tem lá um certo vetor, aí você coloca um certo elemento aqui, aí depois você vai colocar outro, aí você sai colocando, tá? Aí para fazer a remoção, você só vai remover o que tiver mais no topo, né? Ou seja, é o último que você colocou. Tudo bem? Então o último que você coloca é o primeiro que sai. E o primeiro que você coloca é o último a sair, tá? Tipo, esse cara aqui que tá aqui embaixo, ele só vai sair depois que esses três aqui tiverem saído, tá? Então, para fazer uma remoção da pilha, eu vou remover o último elemento que foi colocado, tá? E eu acredito que vocês lembram facilmente disso, sim. Então, vamos voltar aqui para a gente pegar a nossa definição formal, tá? De autômato com pilha. Então, um autômato com pilha, ele é uma seisupla. Basicamente, você tem as 5 que você tinha antes de um AFND, só que você tem aqui o gama aqui maiúsculo. O gama maiúsculo ele vai ser o alfabeto da pilha, tá? Então, só relembrando, né, o que é um conjunto finito, que é chamado de conjunto de estados. O sigma é um conjunto finito também, que é o nosso alfabeto, tá? Aqui no caso é o alfabeto da entrada, tá? E o gama, né? Ele é um conjunto finito também, só que é o nosso alfabeto da pilha. Bem, então, nada impede de que eles sejam iguais, tá? Eles podem ser iguais, podem ter alguma interseção, podem ser disjuntos. Isso não importa, tá? Agora, o delta, né? O delta é a nossa função de transição. Então, como a gente está trabalhando com autômatos finitos não determinísticos aqui,
a gente vai estar em um certo estado, né? A gente vai estar em um certo estado. Depois a gente vai estar lendo, né, um símbolo da nossa entrada. E eu também vou querer saber o que eu vou ter que fazer com a minha pilha, né? Então, eu vou querer saber se eu vou fazer a remoção ou não. Tudo bem? Então, nesse caso de que você tem que fazer uma certa remoção, você vai dizer, né? Eu quero remover esse daqui. Ou seja, eu tenho que verificar quem é que está no topo da pilha, quem foi o último que eu coloquei. Se for igual àquele símbolo, aí eu posso sim fazer aquela transição. Tá? Então aqui não é muito bem aquela ideia de estrutura de dados, né? De que a gente vai remover um certo cara para ter para fazer algo com ele depois. Não, aqui eu vou ter que falar quem é que eu tô removendo. Eu só consigo fazer uma transição se eu souber quem está no topo da pilha. Se eu não quero remover ninguém da minha pilha, eu coloco epsilon, tá? Então entendam que esse gama epsilon aqui, ele é simplesmente o gama normal que está aqui em cima, ó, que é o alfabeto da pilha, união com epsilon, ou seja, eu sei que ele tem epsilon dentro dele. O mesmo aqui para o sigma aqui também. Tudo bem? Então, como é um autômato finito não determinístico, então eu vou para o conjunto das partes. Tá? Então, eu vou para um outro estado, né? Eu vou para um certo outro estado e vou saber quem é que eu vou colocar na pilha. Tudo bem? Então, nesse primeiro gama aqui, eu vou remover um certo cara da pilha ou não, né? E nesse segundo aqui eu vou colocar na pilha, tá? Então primeiro eu vou remover, depois eu vou colocar. Tudo bem? Então, basicamente, eu só consigo fazer uma transição se eu tenho essas condições aqui, tá? Então, se eu estou num certo estado, lendo um certo símbolo e querendo remover um certo elemento da pilha, tá? Eu só vou fazer essa transição se essas três condições aqui elas forem aceitas, tá? Se não são aceitas, então eu não posso fazer essa transição. Isso aqui vai ficar mais claro lá no exemplo, tá? Ok, então aqui é a nossa função de transição. Depois o Q0 vai ser o nosso estado inicial. O F vai ser o conjunto dos estados de aceitação. Tudo bem? Então agora vamos fazer o seguinte, né? Agora vamos ver aqui um exemplo aqui, tá? Então, primeiro exemplo que eu vou colocar aqui para a gente ver vai ser dessa linguagem aqui, tá? Essa linguagem aqui a gente já sabe, né? A gente já sabe que ela não é uma linguagem regular, ou seja, não existe nenhum autômato finito determinístico ou não determinístico que aceita ela, tudo bem? Mas a gente vai mostrar um autômato com pilha que de fato aceita ela sim, tudo bem? Então vamos partir aqui para a nossa lousa virtual, tá? Eu já vou colocar aqui o autômato de cara e eu queria que você pensasse aqui 10 segundos aqui, eu vou te dar 10 segundos para você tentar entender o que é que está acontecendo aqui nesse autômato com pilha, tá? Então, o que é que você está lendo, o que é que você está colocando, o que é que você está tirando da sua pilha, tá? Então, 10 segundos para você. Ok, passaram-se os 10 segundos. Então, agora a gente vai entender aqui primeiro, né, cada transição dessa. Eu sei que os estados vocês já sabem qual é o inicial, quais são os que aceita, mas o que está importando são aqui
esses três caras aqui em cada transição, né? O que é isso daqui? Tudo bem? E claro, tem a ver com o que você está lendo, com o que você está tirando da pilha e com o que você está colocando na pilha, tá? Então, o A aqui é o símbolo normal que você está lendo, aí você bota vírgula D, seta C. Então, isso aqui é que a gente costuma colocar de uma transição para outra assim. Tudo bem? Então, o A é o símbolo que você está lendo da sua entrada. O B é o símbolo que você está tirando da sua pilha, tá? No caso de ser epsilon, tá? Você não está tirando nada, tá? E o C é o elemento que você está colocando na sua pilha, tá? Então, primeiro você tira o B, para depois você colocar o C, tudo bem? Então, eu vou deixar aqui do lado aqui só para você lembrar. Então, primeiro você remove, para depois você colocar na pilha, tá? Então, na verdade, né, se você for levar ao pé da letra, né, primeiro você vai ler o símbolo da sua entrada, depois você vai remover da pilha, depois você vai adicionar na pilha. Então, lê, remove, adiciona. Tudo bem? Então, vamos entender aqui. Esse cara aqui é o epsilon, ele não está lendo nada, tudo bem? Lá da sua entrada, então. Aí você tem mais um epsilon aqui, isso quer dizer que você não está removendo nenhum elemento da sua pilha. E esse dólar aqui quer dizer que você está adicionando na sua pilha o dólar, tudo bem? Então, vamos supor o seguinte, que eu quero ler essa cadeia aqui, ó. Tem 0, 0, 0, 1, 1, 1. Ok? Então, eu estou querendo ler aqui essa cadeia. Essa transição aqui não vai ler nada, de fato, né? Então, a única coisa que eu estou fazendo é simplesmente colocar o dólar na pilha. Então, eu vou colocar aqui e vou colocar o dólar aqui na pilha. Então, coloquei o dólar na pilha. Aí, o que é que ele faz depois, né? Então, ele chegou até o 2, não foi? Chegou até no 2, ele está aqui agora. Então, ele tem duas possibilidades. Ele pode ler o 0 da entrada e pode ler o 1 da entrada. Como na entrada eu estou no 0 aqui, ó, eu não tenho 1, eu não posso fazer essa transição aqui não, tudo bem? Então, será que eu posso fazer essa transição aqui? O que é que essa transição ela está falando? Você vai ler um 0, que é possível você ler esse 0, porque você está aqui, né? Não vai tirar nada da sua pilha, mas você vai colocar 0, um 0. Então, é possível sim você fazer. Okay? Então, aqui você leu esse 0 e colocou um 0 na sua pilha. Então, você ficou com um 0 aqui assim, ó. Ok? Agora você vai ler para o seu segundo 0 e você pode fazer o mesmo looping aqui, tá? Que basicamente é simplesmente colocar um 0 na pilha. Ok? Então, terceiro 0, você vai fazer a mesma transição, que basicamente é só colocar o 0 na pilha. Coloquei o 0 na pilha. Pronto, agora eu vou para o 1. Tá? Então, vou fazer a leitura do 1. Eu não posso mais fazer essa leitura aqui, não. Tudo bem? Eu não posso fazer mais essa transição, tá? Então, só posso fazer essa transição aqui. Mas será que eu posso fazer? Porque eu tenho que ver o que é que ele quer desempilhar, tá? Aqui nessa transição, você tem que ler o 1, vai ter que remover o 0 obrigatoriamente. Você só pode fazer ela se no topo da sua pilha tiver o 0 para você remover. E você não vai colocar nada na sua pilha, porque aqui tem epsilon, tá? Então, é possível você fazer isso? Sim, né? Por quê? Porque você está lendo um 1 e aqui no topo da sua pilha tem um 0. Tá? E você consegue remover e você não vai colocar nada na pilha, então isso simplesmente foi só a remoção lá do 0 aqui. Né? Você removeu o 0 e agora você vem pro outro 1, né? Então, você chegou aqui no Q3, ok? Então, o Q3 ele tem a mesma transição, ó, do que a gente tinha feito antes. Vou ler 1 e vou remover o 0
da minha pilha, tudo bem? Então, peguei e removi. Eu li o 1, né? E vou remover o 0. Ok? Então, peguei e removi o 0. E agora falta, né? Eu ler o último 1. Eu tô no Q3, né? Eu tô no loop aqui nesse Q3. Vou fazer novamente. Então, eu simplesmente removo aqui. Pronto, removi. Eu já li tudo. Eu não tenho mais nenhum símbolo para ler. Só que é possível fazer essa transição aqui, né? Ó, essa transição aqui, porque ela não precisa de ler nenhum símbolo e ela vai remover da pilha o dólar e não vai colocar mais ninguém, tudo bem? E é possível sim, como eu não preciso ler nada daqui, simplesmente eu tenho que ir na minha pilha e verificar se o dólar está no topo. E aqui no caso, o dólar ele está no topo sim, ok? Então, como ele está no topo, eu posso remover ele, ó, e chegar até no Q4. Então, chegando no Q4, minha pilha está vazia e eu estou em um estado de aceitação e já li todos os símbolos da minha cadeia. Então, essa cadeia aqui ela vai ser aceita. Tudo bem? Então, a ideia geral foi o quê? Para cada 0 que eu leio, né, eu vou colocar ele dentro da minha pilha. Depois, eu vou passar a ler os 1s e para cada 1 que eu ler, eu vou desempilhando um 0. Tá? É evidente o que para saber se eu contei, né, a mesma quantidade de zeros e 1s, eu bolei esse mecanismo aqui do dólar, né? Então, eu coloquei o dólar lá no início para saber se no final das contas eu ia conseguir chegar até ele aqui novamente, tá? Porque é para ter a mesma contagem de zeros e 1s. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, colocado mais um 1 aqui, ó. Então eu tenho esse 1 aqui no final. Lembra que até chegar nele, eu consigo chegar nesse Q3 aqui, tá? Então, estando aqui nesse Q3, para ler ele, né, para ler esse cara aqui, eu teria que desempilhar o mais um 0. Só que o que está no topo da minha pilha é o dólar. Como que está no topo da minha pilha é o dólar, eu não posso fazer essa transição aqui lendo esse 1 não, tá? Então, como eu não posso fazer essa transição em nenhuma outra, e esse aqui é um autômato finito não determinístico, não existe transição mais que eu possa fazer nesse ponto aqui. Então, simplesmente eu vou e não aceito, porque eu tenho que ler esse 1 aqui, só que eu não consigo ler ele aqui nessa configuração. Eu simplesmente não aceito. Ok? Então, o dólar, ele serve para isso, né? Ele serve exatamente para a gente ter a certeza de que eu contei certo, né? Porque se eu simplesmente não colocasse ele, né? Deixasse aqui epsilon, epsilon, aí eu iria conseguir chegar aqui nesse Q4 mesmo tendo esse camarada aqui para ler, né? Ou então, se eu tivesse mais zeros do que 1s, né? Porque eu acho que mesmo assim ainda iria dar errado aqui, porque eu tinha que obrigatoriamente ler um aqui nesse Q4 e ele simplesmente não tem nenhuma transição, então ele não ia ler. Mas se eu tivesse mais zeros, né? Aí poderia ser que eu tivesse chegado aqui nele, né? E lido todos os elementos lá da minha entrada e fosse aceitar, né? Por exemplo, né? Deixa eu colocar exatamente o que está aqui, né? Eu vou tirar esse cara aqui. Enfim, eu acho que vocês entenderam aqui a ideia. Quando eu ler esses 4 zeros aqui, eu vou empilhar cada um deles. Então, eu vou ter 4 zeros empilhados. Depois, eu vou desempilhar esses 3 zeros, né? Ou seja, eu vou tirar esses 3 zeros aqui. Ok? Se eu não tivesse a certeza desse dólar aqui no final, né? Para fazer essa última transição, por exemplo, se em vez de ter ele
eu tivesse um epsilon, ou seja, eu não vou fazer nada, né, aqui, eu simplesmente passo daqui para cá, aí aqui eu poderia aceitar essa cadeia, tá? Mesmo que a minha pilha não esteja vazia, eu não é necessário a minha pilha estar vazia para que eu possa aceitar uma cadeia, tá? Então, então essa ideia aqui de colocar o dólar é exatamente para ter a certeza de que ela vai estar vazia, né, quando eu terminar a leitura da minha cadeia, tá? Ok? Então não é necessário você ficar com a pilha vazia para você aceitar uma certa cadeia, não. Mas ler todos os símbolos você vai ter que ler. Ok? Então, dado esse exemplo aqui, tá? Então agora eu quero que vocês pensem em um exemplo aqui parecido aqui, ó. Nesse item B aqui. Então eu vou te dar 10 minutinhos para você pensar como é que você vai fazer. Primeiro, entende aí, né? Então eu vou te dar 15 minutinhos, tá bom? Ok, então vamos pensar aqui um pouquinho. Então você tem A, B e C, né? E JK são as quantidades que você tem de cada um deles, tá? Então aqui fala que o I ele é igual a J. O, o que quer dizer que o I ele é igual a J? Quer dizer que você tem a mesma quantidade de A's e B's. Ah, professor, para calcular a quantidade de A's e B's, eu já sei fazer porque o senhor fez aqui em cima para zeros e uns. E do jeito que está aqui, ó, é grudado um com o outro, né? Mas aqui fala desse ou aqui também. Ou o i ele pode ser igual ao k. Tá? Então, o i ele pode ser igual ao k. Então, o i ser igual a k quer dizer que a quantidade de a's vai ser igual à quantidade de c's. Tudo bem? Então, você tem que comparar o a's com o c's também. Ah, professor, então eu já sei como é que faz aqui mais ou menos. Eu vou dividir esse meu problema em dois, porque esse primeiro do i igual a j eu sei fazer. Eu vou contar a mesma quantidade de a's e b's. Em seguida eu posso ler c's quanto eu quiser, porque não vai influenciar. Então, quando i é igual a j, é basicamente esse caso aqui de cima que tem zeros e uns. Eu só vou trocar por a's e b's. E em seguida, depois que eu tiver a certeza de que essa quantidade aqui é a mesma, né? Aí eu posso ficar lendo os Cs o quanto eu quiser e posso até aceitar logo, tá? Mas também, né, você pode... tem esse outro que é o i igual ao k, ok? Então, a ideia aqui para o i igual a k você pode fazer também semelhante aos zeros e uns aqui. Tá? Então, para cada A que você lê, você vai colocar ele na sua pilha. Depois, você pode começar a ler o B, né, quantas vezes você quiser, não mexe na sua pilha, ou seja, na sua pilha só vai ficar a quantidade de As que você quer. E depois, quando você começar a ler C, aí sim, aí você vai começar a remover os As que você colocou lá na sua pilha. Tudo bem? Como tem aqui esse ou aqui, né, como é i igual a j ou i igual a k, esse ou aqui é fácil da gente fazer. Isso aqui é equivalente à união, né? Então lembra que lá na união de dois AFNDs, você simplesmente criava um estado inicial e colocava duas transições epsilon, tá? Basicamente é isso que você fazia. Tá? E aqui a gente pode simplesmente pegar essa ideia também, tá? Então, primeiro eu vou focar nessa mesma quantidade de A's e B's, e em seguida eu vou focar nessa quantidade de A's e C's. Tudo bem? Então,
Vamos trocar aqui para nossa lousa virtual. Agora que a gente vai fazer do começo, porque a gente já sabe como é que faz, mas é bem interessante a gente fazer pensando, né? Então vamos lá. Primeira coisa, todos podem ser iguais a zero, ou seja, você vai ter 0A, 0B e 0C. Então você não vai ter ninguém. Então o seu estado inicial, ele é de aceitação. Seguindo a ideia lá da contagem, eu vou primeiro colocar na minha pilha o dólar, tá? Então coloquei o dólar. Depois que eu colocar o dólar, eu vou começar a ler os As. E para cada A que eu ler, eu vou colocar ele na minha pilha, tá? Então eu vou ler o A. Como eu estou lendo um certo número, um certo símbolo A, eu vou colocar um A também na minha pilha. Então, seguindo aquela ideia lá, para a mesma quantidade de Bs, né? Então, se você quiser ler B depois, então você vai ter que remover um A, tá? Então aqui eu estou seguindo a ideia para calcular a mesma quantidade de A's e B's. E aqui eu vou fazer um loop, né? Ficar removendo os A's a cada vez que eu ler um B. Ok? E no final das contas, eu tenho que tirar o dólar, né? Então, aqui eu vou remover o dólar. Se eu conseguir fazer isso aqui, né, essa transição aqui, é porque eu tenho a mesma quantidade de A's e B's. E logo eu vou aceitar. Ah, professor, mas pode ler Cs também? Pode. Então eu vou colocar aqui no loop para ler Cs quantas vezes você quiser, sem tirar e nem colocar nada na sua pilha, tá? Então simplesmente aqui você está lendo Cs quantas vezes você quiser, que você vai continuar aceitando porque a mesma quantidade de A's é a mesma de B's. Ok? Agora partindo para aquela ideia, né, do ou, né? Então lembra que quando você tinha um certo autômato para fazer o ou, você faria assim, né? Ó, epsilon para cá e epsilon para cá. Então aqui eu vou pegar a mesma ideia, só que eu sei que ambos, né? Essas ideias que eu tenho, né? Eu sei que eu vou ter que contar essa quantidade de A's e eu estou fazendo exatamente aqui, né? E aqui eu estou também já colocando o dólar, né? Então eu posso fazer uma transição para cá, né, para ler B's, né, a quantidade que eu quiser. Então eu vou colocar no loop aqui, vou voltar para ler B's quantas vezes eu quiser e posso ficar à vontade com isso, né? Posso ler B's quantas vezes eu quiser, então nenhuma vez. Essa transição aqui ela não ficou sem nada, mas eu vou fazer a equivalente a do epsilon, ou seja, eu não vou ler ninguém, não vou tirar ninguém da pilha e não vou colocar ninguém na pilha, ou seja, eu não estou fazendo nada, é simplesmente equivalente àquela transição epsilon que a gente tinha no nosso AFND normal. Tá? Então aqui eu leio quantas vezes B's eu quiser, que não vai ter importância, tá? E aqui eu posso ler C's aqui, né? Posso ler 6. Não, peraí, mas aqui eu tô obrigando a ter 6, né? Não sou obrigado a ter 6, não. Porque eu não sou obrigado a ter As, não. Então, se eu não tenho nenhum A, eu não preciso ter nenhum C também aqui nesse caso. Então, aqui eu vou colocar essas transições aqui sendo epsilon. E essa aqui é a do C. Para ler um C, eu vou ter que tirar um A. Ok? Aqui também, né? Eu tô meio que obrigando a ler B, né? Aqui não posso obrigar também a ler B, não, tá? Deixa eu apagar aqui direitinho. Colocar só assim. Que dá tudo certo. Tudo bem? Então eu leio o A quantas vezes eu quiser. Mas o que importa é que depois eu vou ter que tirar para cada B que eu leio aqui em cima. E aqui não necessariamente eu tenho A's e B's. Não, tá? Ok?
Então, aqui eu estou tirando os 6 para cada... Aliás, eu tô tirando os As para cada 6 que eu ler. Aí no final das contas, eu tenho que tirar o dólar, né? Então eu tenho que tirar o dólar para depois aceitar. Ok? Então, basicamente é isso. Aqui, esse caminho para cima e esse aqui para baixo seria um pouco parecido lá com o nosso ou que a gente já viu. Ok? Então, agora a gente pode voltar para os nossos slides. E o terceiro é esse daqui, ó. É o C, né? Então tu tem um W e tem um reverso do W. Bem, ou seja, tu tem um W invertido, né? Tu tem uma certa cadeia, que aqui no caso tem zeros e uns, né? Depois, essa cadeia aqui tem zeros e uns, ela tem que aparecer novamente, só que invertida, tá? Em outras palavras, esse aqui é um palíndromo, tá? Mas enfim, como é que eu posso pensar aqui? Eu tenho algo invertido, né? E eu tenho uma pilha. Uma pilha, quando eu vou colocando os elementos, eu vou coloco. Depois, quando eu for remover, né, elemento por elemento, eu tô tirando na ordem inversa que eu coloquei. Então a ideia é você pegar metade da sua cadeia, que é o W, né? Colocar ela toda na pilha. Depois que você colocar essa cadeia W toda na pilha, aí você vai desempilhá-la. Simplesmente isso. Ok? Então, vamos aqui ver aqui. Então, esse aqui é um exemplo, né, de que você pode utilizar assim, essa sua ideia da pilha, de você tirar esses elementos de modo invertido, tá? Isso pode ser vantajoso em alguns casos. Então, eu vou começar aqui daquele jeito, né? Como pode ser epsilon, e o inverso de epsilon é epsilon, aí você pode aceitar epsilon. Vou pegar a mesma ideia lá do dólar, vou colocar lá na pilha. E aqui, para cada um, são zeros e uns, né? Para cada um que eu leio, eu vou colocar um na pilha. Para cada zero que eu leio, eu vou colocar zero na pilha. Tudo bem? Depois, eu vou criar aquela transição que não faz nada, só passa pro outro estado. E aqui eu simplesmente vou removendo, né? Para cada um que eu leio, eu vou ter que obrigatoriamente tirar um da pilha. Para cada zero que eu leio, eu vou ter que obrigatoriamente tirar zero da pilha. Okay? Então, estou empilhando zeros e uns até a metade. Depois, eu venho para cá, passo para cá para baixo e passo a desempilhar. E aqui, no final das contas, eu só vou aceitar se eu conseguir remover o epsilon, ou o dólar, desculpa. Então, se eu conseguir remover o dólar. Ok? Então, eu acredito que tenha ficado claro. Ah, professor, mas se eu pegar 3 elementos aqui e passar para esse estado aqui embaixo, aí eu já não vou mais conseguir. Então, lembra que isso aqui é uma FND. Uma FND, se existir um caminho que aceita aquela cadeia, então você tem que aceitar ela obrigatoriamente. Mesmo que você tenha 1000 outros caminhos lá no seu Automato Compilha dizendo que não vai aceitar. Tudo bem? Então, se tem um só, você vai dizer que aceita sim. Ok? Então esses aqui eles foram os 3 exemplos, né? Que a gente viu. E antes de terminar a aula, né, eu gostaria de usar aqui a definição formal, né? Antes de finalizar a aula, eu gostaria só que vocês vissem aqui como é que a gente faz na definição formal em tabela, tá? A gente usa a nossa definição formal para gerar a tabela. Então, você tem aqui esse autômato finito, esse autômato compilha que a gente viu primeiro, tá? Esse aqui foi o primeiro que a gente viu.
Aí, como é que você vai criar a tabela? Porque agora você tem os seus símbolos, você tem os seus estados, mas você tem os símbolos da sua pilha também, tudo bem? Então, você vai fazer desse jeito aqui, como está aqui, ok? Ó, esse 0, 1 e epsilon aqui, eles são referentes aos símbolos lidos, tá? E esses outros aqui, ó, esses outros aqui embaixo, né, o 0, dólar, epsilon, 0, dólar, epsilon, eles são, eles formam o alfabeto da minha pilha, ok? Então lá eu tinha 4 estados, vai ser aqui normal, não tem muito o que falar, né? Basicamente, esses caras aqui, ó, eu coloquei conjunto vazio, tá? Então eles são todos conjuntos vazios aqui. E, por exemplo, né, ó, eu vou pegar aqui esse cara aqui, né, ó. Então eu tô no Q2, né? Eu tô no Q2, tô lendo 0 e não tô tirando ninguém da minha pilha, tá? Não tô tirando ninguém. Então eu vou continuar no Q2 e vou colocar 0, tá? Que é equivalente àquele loop lá, ó. Deixa eu amenizar aqui para minimizar aqui para ficar mais. Não dá para ver ainda, né? Deixa eu colocar mais para baixo aqui. Pronto, ó, é equivalente a esse loop aqui de cima, ó. Tudo bem? Então é esse aqui que eu tô falando, tá? Essa transição aqui é equivalente a essa, né? Você tá no Q2, você tá aqui, aí você tá lendo 0, tá lendo 0 aqui em cima, não tá tirando nada da sua pilha, não tá tirando nada da pilha, mas, claro, você vai pro Q2, tá aqui o Q2, ó, é um loop, né? E não tá, e você tá colocando o 0 na sua pilha, colocando o 0 na sua pilha. Tá? Então, basicamente é assim que você vai construir a sua tabela, tá? Não é difícil, não, tá? Ela é um pouquinho mais chatinha do que a do AFD normal, mas sim, é possível sim você construir essa tabela com 3 parâmetros, sim. Ok? Então, é isso, pessoal, tá? Obrigado, tá? Fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.